Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje vamos dar continuidade àquela série de análise técnica introdutória. Se você quer aprender análise técnica na prática, não se esqueça de conferir a playlist que eu deixei com vocês na descrição desse vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de mais um outro indicador que é muito utilizado na análise técnica: as bandas de Bollinger. Por isso, fica comigo até o final que eu tenho certeza que para você que está começando, esse vídeo vai te ajudar bastante. Começamos logo após a vinheta. No vídeo anterior, nós falamos sobre as médias móveis. Explicamos o que elas são, como nós colocamos ela no gráfico e como que é o comportamento dela. Eu vou deixar com vocês no link da descrição também o link desse vídeo. E essas médias móveis que nós já aprendemos, elas têm alguma relação com as bandas de Bollinger. Esse indicador foi criado por John Bollinger nos anos 80. E é por isso que o indicador leva o nome dele. O John Bollinger ele pensou da seguinte forma: tudo bem, nós temos um indicador básico da média móvel. E se a gente pegar um desvio padrão ou dois desvios padrões dessa média móvel principal, tanto para cima quanto para baixo, e nós também desenharmos isso no gráfico? Então as bandas de Bollinger são simplesmente uma média central e nós precisamos definir qual é o período dessa média, e na sequência, tanto a banda inferior quanto superior também vão ser médias, mas em que a distância da média central são dois desvios padrões. E nós vamos passar para a parte prática para vocês perceberem como que funciona o comportamento desse indicador e dessas três médias. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, nós estamos aqui na tela com um software que chama Profit Pro, e ele é uma ferramenta avançada para nós fazermos esses estudos de análise técnica. Aqui eu coloquei para vocês o gráfico diário do papel que nós chamamos de IBOV, mais conhecido também como Ibovespa. E como que nós fazemos para inserir o indicador das bandas de Bollinger? Nós podemos clicar aqui com o botão direito e procuramos aqui inserir indicador. Depois nós vamos procurar um indicador das bandas de Bollinger. O indicador está logo aqui na tela porque ele é muito utilizado, e percebam que ele está aqui com um indicador de volatilidade. Volatilidade, se você ainda não conhece esse termo, quer dizer que o preço ele oscila com o tempo. Quando esse preço ele tem grandes oscilações, nós falamos que ele está muito volátil. Então volatilidade seria simplesmente essas oscilações do preço. E vamos clicar aqui nas bandas de Bollinger e vamos inserir no nosso preço aqui principal. Quando nós clicamos em OK, ele desenhou aqui para a gente essas bandas de Bollinger. Vamos olhar as configurações dela aqui. Nós vemos que o período que está desenhado aqui é 20 períodos. Eu vou deixar com 20 períodos porque lembrando que nós temos mais ou menos 20 dias úteis no mês. Então 20 períodos representa quase que um mês de média ali sendo desenhado no gráfico. Assim como nós explicamos nas médias móveis do vídeo anterior, aqui você também pode colocar qual é o tipo de média, se é aritmética, exponencial e as demais. Eu vou deixar mesmo a aritmética para a gente avançar aqui. Ele até pergunta se a gente quer mostrar a média ou não. Eu vou deixar para mostrar que isso aqui seria a média central. E aqui à esquerda nós podemos escolher quantos desvios padrões a gente pode ter nesse gráfico. O normal é nós deixarmos dois desvios padrões, eu não vou alterar isso aqui. E nas cores, eu vou colocar uma cor aqui em azul para ficar mais fácil da gente visualizar, e vou destacar também essas bandas. E na média móvel eu também só vou deixá-la um pouco mais destacada aqui para a gente ver no gráfico. Então agora nós temos desenhado aqui no gráfico do IBOV, período diário, essa banda de Bollinger de 20 períodos. O que a gente consegue perceber aqui de cara? A gente percebe que nós temos tanto a banda superior e a banda inferior e a média acompanhando todas essas duas linhas. Algo que é interessante vocês perceberem é que na maioria do tempo o preço ele fica dentro dessa banda inferior e superior também. Quando ele faz algum tipo de movimento
em que ele ultrapassa essa banda, como foi o que aconteceu logo aqui embaixo, vocês podem perceber que o preço rapidamente ele tenta voltar aqui para dentro das bandas. Também aconteceu aqui, mas na banda superior ele tentou ultrapassar e rapidamente voltou para dentro das bandas de Bollinger. Esse é um dos motivos que a gente fala que as bandas elas são um indicador de volatilidade, porque todas as vezes que o preço tenta passar por elas, seja a inferior ou seja a superior, ele vai receber uma pressão forte para voltar para dentro das bandas. E aqui também arremete um outro conceito que é um pouco comentado no mercado financeiro, que é a regressão à média. Por mais que o preço ele faça as suas oscilações, ele vai tentar sempre se aproximar de uma média central. E é aqui que veio esse conceito mesmo das bandas. O John Bollinger, então, ele foi bastante assertivo em colocar um conceito de estatística, que são os desvios padrões, aliado com o conceito básico que é das médias móveis. E vamos aproximar um pouco aqui desse gráfico para a gente ver como que as bandas de Bollinger elas podem nos ajudar nas operações. Eu vou aproveitar esse movimento do preço aqui, em que ele fez alguns topos e fundos descendentes, e você já sabe, já aprendemos isso em outro vídeo, vou deixar com vocês na descrição, que isso aqui é uma tendência de baixa, um topo aqui em cima, um fundo, topo, e aqui nós já percebemos que o topo seguinte está menor que o anterior, o fundo também está menor que o anterior, uma tendência de baixa. E vejam o movimento desse preço. Nessa região aqui, em meados de fevereiro, o preço ele foi para baixo da média móvel. Quando ele chega aqui nessa média central, ele na sequência não consegue ultrapassar essa média. Então aqui, se a gente quiser operar, nós podemos fazer uma venda, fazendo a venda na perda da mínima desse candle branco, stop na máxima, e o alvo nós podemos colocar 2 vezes esse candle para baixo. E aqui ele faz esse movimento, olha só, ele faz essa descida, encosta lá na banda de Bollinger, encosta aqui, tem 3 toques inclusive, e volta a encostar na média central. Aqui mais uma vez ele faz esse movimento. Apesar desse candle aqui ser maior, um candle branco, no momento em que ele fez o toque na média central, ele perdendo essa mínima, ele volta a cair e aqui inclusive fez um movimento mais forte. Assim como ele fez um movimento forte de furar essa média inferior, ele volta rapidamente aqui para a média central. E a partir desse momento, a gente pode inclusive alinhar aquele outro conceito. Vejam que aqui nós temos um fundo e um fundo superior aqui na sequência. Nesse caso, é uma potencial reversão da tendência. Nós já aprendemos também isso aqui em outro vídeo anterior. Vou deixar com vocês no link da descrição. E aqui ele consegue romper essa média central, faz um forte movimento aqui, inclusive furando a média móvel superior da banda e depois faz a regressão à média central e continua fazendo o seu movimento de subida. Eu queria aproveitar esse movimento que o preço fez, eu vou apagar um pouco esse estudo, que eu já fiz bastante bagunça aqui no gráfico, e mostrar para vocês que interessante essa parte do gráfico. Quando ele fez esse movimento de encostar aqui na média central e fez um candle muito grande, um candle branco, que dizer que foi um momento forte de alta, olha o que aconteceu com essa média inferior. A média inferior, ao invés dela acompanhar o movimento de alta desse preço, ou seja, ao invés da média vir acompanhando o preço nesse sentido, ela fez a abertura, ou seja, ela foi para baixo. Isso é um comportamento das bandas de Bollinger. Toda vez que tem um movimento forte do preço, seja para cima ou para baixo, a média do lado oposto ela vai fazer uma abertura. Eu apaguei os estudos para reforçar esse ponto que é muito importante com vocês. Nesse movimento do preço forte para cima, notem que a banda inferior ela apontou para baixo durante o movimento. Então, quando o preço fizer um movimento forte, essa banda a gente fala que ela vai abrir. E depois eu vou procurar outros movimentos de aberturas de bandas com vocês.
Mas um segundo movimento que eu queria mostrar para vocês, que aconteceu agora recentemente no Ibovespa, é esse movimento que está nos próximos dias. Vejam que depois que o preço ele subiu forte, ele bateu aqui na banda de Bollinger superior, ficou um pouco lateralizado e está aqui subindo e descendo na média central. Percebam que quando esse preço ele está muito lateralizado, que é esse caso aqui desses dias do Ibov, vamos ver aqui rapidamente, a gente pode ver que tem 9 dias que o Ibovespa está muito lateralizado. E o que acontece com as bandas? Elas se comprimem, a gente fala que tem um esmagamento das bandas. Quando as bandas de Bollinger elas ficam muito comprimidas, geralmente é quando temos a antecessão de um movimento forte. O que nós não conseguimos prever aqui é se esse movimento forte vai ser para cima ou para baixo. Para poder responder isso, nós precisamos utilizar outras ferramentas ou outros indicadores, inclusive alguns indicadores econômicos, por exemplo, uma taxa de juros, para conseguir fazer alguma previsão de mercado. E agora eu ainda vou aproveitar o gráfico do Ibovespa para mostrar outros movimentos mais fortes. Eu acho que se a gente for lá na época da pandemia, por exemplo, em 2020, a gente vai ver um movimento bem interessante e forte. Vamos voltar aqui um pouco no gráfico. Eu vou aproveitar essa parte aqui em maio de 20 para reforçar esse último conceito que nós acabamos de ver. O preço aqui ficou oscilando 27 dias dentro de uma faixa estreita. A gente teve inclusive o esmagamento da banda de Bollinger exatamente nessa região. Só que na sequência o preço, olha só, ele fez um fechamento forte em cima da média móvel e outros 3 aqui, e na sequência faz um movimento de subida. Quando ele vai fazer esse movimento de subida, olha o que aconteceu com a banda inferior. Ela faz um movimento inverso da banda superior. A banda superior está acompanhando esse preço, meio que comprimindo ele aqui, e a banda inferior fez um movimento de abertura. Então, quando nós temos um movimento intenso do preço, a banda oposta faz a abertura da média. E aqui nós já estamos chegando próximo do contexto da pandemia, em fevereiro de 2020. Reparem como que o preço ele ficou comprimido por um bom período e aqui o preço ele decidiu para cair. Então fez um candle muito forte aqui para baixo. A banda superior ela abre para cima e o movimento continua muito intenso aqui para baixo. Tanto que a banda superior ela demorou a fazer o movimento de descida também. E é assim que a gente consegue ver como que as bandas de Bollinger elas são interessantes para você colocar nos seus indicadores, nas suas análises. Elas geralmente conseguem comprimir bem o preço e ainda te dão essa sinalização de se o movimento está forte ou fraco, com essa questão de abertura das bandas quando o movimento está muito forte ou quando o preço está sendo comprimido aqui e a gente pode esperar um movimento mais forte desse preço. Se você tiver interesse em saber como é que faz o cálculo mesmo de uma banda de Bollinger, deixa aqui comigo nos comentários, eu vou adorar gravar um vídeo desse para vocês. No vídeo de hoje vocês viram o que é o indicador da banda de Bollinger. Nós entendemos o conceito, vimos alguns exemplos na prática e você percebeu que ela pode te ajudar a melhorar as suas operações. Se você ainda não tem conhecimento de como investir e quer começar, nós temos um curso aqui do canal, eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no QR Code que eu coloquei aqui no canto superior direito. Esse curso, nós pensamos nele para quem não tem nenhum conhecimento de investimento. Para você então que quer começar, ele é muito interessante. Agora, se você já investe há algum tempo, já tem algum tipo de conhecimento, principalmente da renda variável, ele não é indicado nesse caso. Fique à vontade para dar um pulo lá no site e ver se o curso ele pode ser interessante para você. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa o like e nos vemos numa próxima.